Primeiro exercício. Pedro foi ao banco pagar algumas contas, a de energia elétrica, a de água e a de gás. Sabendo que Pedro levou ao banco a quantia de R$300, quanto ele recebeu de troco após pagar as 3 contas? Então, primeiro eu vou manter os R$300 que ele levou ao banco e vou somar o valor das 3 contas. Lembrando de colocar vírgula embaixo de vírgula, eu tenho 193,47 mais 48,57 mais 34,89. Então, eu vou ver o preço das 3 contas que ele pagou. Então, somando aqui as suas 3 contas que ele foi pagar, deu R$276,93. Já vou acrescentar aqui os 2 zeros. Então, eu vou precisar retirar R$276,93 de R$300, que vai dar um total de 23,07 como resposta. Então, o troco dele foi de R$23,07. Então, aqui, nós primeiro somamos as despesas com essa conta aqui, e daí depois eu fiz os R$300 que ele levou, menos os R$276,93, sobrando R$23,07. Exercício 7. A dízima periódica 0,53333 corresponde a qual das frações abaixo? Então, nós não vimos ainda diretamente de uma dízima como que eu encontro essa fração. Nós ainda vamos aprender isso. Mas eu consigo olhar para as minhas frações que eu tenho, transformá-las em números decimais e dessa forma descobrir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão de cada uma dessas frações do numerador pelo denominador, escrever na forma decimal e descobrir se ela representa esse 0,5333. Então, começando aqui na letra A, 3 sobre 5. Então, para escrever na forma decimal, 3 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 3? Nenhuma. Então, 0, acrescento um 0 aqui. 30 dividido por 5 dá 6 vezes. 6 vezes 5 vai dar 30. Acabou a conta, 0, 0. Então, significa que esse número é 0,6. Não é 0,5333, como nós estamos procurando. O segundo, 11 dividido por 15. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 11? Nenhuma vez, 0, acrescenta um 0. Você pode pôr o zerinho aqui em cima ou embaixo, tanto faz. 110 dividido por 110 dividido por 15 dá 7 vezes. 7 vezes 15, 105. Então, deu 105 aqui, subtrai, sobra 5. Acrescento mais um 0. 50 dividido por 15 são 3 vezes. 3 vezes 15, 45. Vão sobrar 0 de novo, mas eu nem preciso continuar. Aqui vai continuar sobrando 5, 5 e sempre vai dar esse 3, 3, 3, 3. Então, como eu estou procurando o número 05333, eu já percebi que também não é essa. Vou para a letra C. 53 sobre 100. Essa eu nem preciso efetuar a divisão, porque eu sei que 53 dividido por 10 daria 5,3. Quando eu tenho um 0 no denominador, a vírgula recua uma casa. Quando eu tenho 2 zeros no denominador, a vírgula recua 2 casas. Então, esse número é 0,53. É o número que nós estamos procurando? Não, nós estamos procurando uma dízima periódica, 0,53333, com infinitos algarismos, 3 repetindo. Só sobrou o último, mas eu vou fazer a conta para ter certeza. 8 dividido por 15, o 15 não cabe nenhuma vez no 8, acrescenta um 0, fica 80. 80 dividido por 15 são 5 vezes.
5 vezes o 15 é 75. E sobram 5. Baixo 0. 50 dividido por 15? 15, 30, 45. 3 vezes. 3 vezes 15, então, 45. E sobram 5. Acrescenta um 0. 50 dividido por 15? 3 vezes. 3 vezes 15. Peraí, deixa eu subir um pouquinho. 3 vezes 15, 45. E aí já deu para perceber que isso vai continuar se repetindo. Então, nós encontramos o número que estávamos procurando. A dízima periódica 0,53333 corresponde à fração 8 sobre 15. Ok? Bom, exercício 9. Descreva como localizar em uma reta numerada os pontos correspondentes aos números racionais dados. Então, aqui eu tenho na letra A o ponto 17,25. Então, como é que eu vou encontrar o ponto 17,25? Essa explicação pode variar, né? Você não precisa responder exatamente o que eu estou falando aqui. Mas 17,25 é um número positivo. Vou colocar aqui a reta, vou marcar o ponto 16, 17, 18, 19. Marquei alguns pontos. Ela tem aqui o símbolozinho para os dois lados, mostrando a continuidade. E eu preciso encontrar o ponto 17,25. A minha explicação seria que 17,25 eu vou dividir aqui ao meio. E eu sei que este ponto aqui, eu vou escrever ele aqui embaixo, que não vai ficar muito. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Seria 17,5 ou 50. Então, o ponto pedido vai ser aqui onde eu vou colocar de vermelho 17,25, certo? Está aqui, então, esse ponto. Como é que eu fiz? Eu marquei na reta e de 17 até 18 eu dividi em 4 vezes, 4 partes. Bom, vamos agora à letra B. Para conseguir resolver a letra B, 17 quintos, primeiro eu vou escrever este número que está na representação fracionária na sua representação decimal. E a gente faz isso por meio de uma divisão. Eu não considero esse sinal negativo na hora que eu vou fazer a divisão. Eu só estou olhando para o valor absoluto do número. 17 dividido por 5. O 5 cabe 3 vezes. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Sobram 2. Ponho a vírgula, acrescento um 0. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. E sobra um 0. Acabou a minha conta. Então, significa que menos 17 quintos é o mesmo que menos 3,4. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Uma reta. Vou marcar aqui a setinha para os dois lados. Bom, é um número negativo. Vou colocar aqui. Aqui está o menos 4. Aqui está o menos 3. Aqui está o menos 2. Eu tenho todos os outros valores. Eu só estou marcando os pontos onde eu preciso localizar o menos 3,4. Menos 3 está aqui, menos 3 aqui no meio, mais ou menos, seria o menos 3,5. Um pouquinho antes, menos 3,4. Está entre o menos 4 e o menos 3. Tá? Agora o próximo, que é a letra C. 20 inteiros e meio. Observem que aqui, se eu for fazer a divisão de 1 sobre 2, vai dar 0,5. Então, esse número é a mesma coisa que 20,5. São 20 inteiros e meio. 20 inteiros e meio, 20,5. Vou também marcar aqui a reta, vou marcar o ponto 19, 20, 21. Você pode marcar mais pontos, mas a gente precisa focar no que a gente está procurando. Este é o ponto que a gente procura, 20,5, um ponto que fica entre o 20 e o 21. Então, esse foi o exercício 9.
Exercício 10. Calcule o módulo. O módulo de menos 2/3 é a distância de menos 2/3 até zero. 2/3. O módulo de menos 0,25, 0,25. O módulo de 3/5, 3/5. E o módulo de 6,4, 6,4. Então, lembrando que o módulo, ele quer a distância desse número até zero. A resposta é sempre positiva. Exercício 1 da página 100. Observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é, então ele quer saber se é 0,9, 0,54, 0,8 ou 0,55. Então, a gente primeiro precisa ter um olhar crítico para resolver uma questão. O número está entre 0,5 e entre 0,6. Então, ele não poderia de forma alguma ser 0,9 ou 0,8. Nós temos aqui duas opções para descobrir, que seria a letra B ou a letra D. Vou contar quantas divisões tem entre o 0,5 e o 0,6. Então, nós temos aqui uma, começou aqui no 0,5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, 0,50, aqui seria 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, 0,55, 0,56, 0,57, 0,58, 0,59 e 0,60. Então, eu tenho como resposta 0,54, que é a letra B. Exercício 2. Em uma aula de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica como a da figura a seguir. O professor marcou o número menos 11/4 nessa reta. Esse número foi marcado entre quais pontos da reta numérica? Então, toda vez que eu tenho um número na sua representação fracionária, eu vou transformá-lo para a representação decimal, dividindo 11 por 4. 11 dividido por 4 dá 2 vezes, 2 vezes 4, 8, e sobram 3. Coloco a vírgula, acrescento um zero. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. E sobram 2. Acrescento um zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. E sobra um zero. Terminei a minha conta. Então, significa que menos 11/4 é o mesmo que menos 2,75. Este número é igual a este número, em duas representações diferentes. E eu preciso escrevê-lo em uma reta. Ali o professor na aula marcou, ele entregou a reta, ele queria saber entre quais dois números que ficava. O menos 2,75 está quase ali próximo do menos 3 e aqui passando do menos 2, né? Então, aqui seria menos 2,5, menos 2,75. Então, menos 2,75 está entre o número menos 3 e o número menos 2. Seria B, a alternativa correta, tá? Exercício 3. Uma casa mede 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casa de 2 andares com altura medindo 7,80 metros. Qual deve ser a medida da altura em metros do segundo andar? Para isso, nós vamos fazer 7,80, que é a altura da casa, menos 3,88, que é o andar de baixo, e vamos encontrar 3,92 como resposta do andar que vai ser construído, letra A, 3,92. Exercício 4. Alvimar pagou uma compra de R$ 3,50 com uma nota de R$ 5,00 e recebeu o troco em moedas de 25 centavos. Quantas moedas ele recebeu?
Então, R$5 menos 3,50, que é igual a 1,50. R$1,50 em moedas de 25 centavos, são 6 moedas. 6 moedas de 0,25 centavos. A, no caso, então, alternativa C. Questão número 5. Joana e seu irmão estão representando uma corrida em uma estrada assinalada em quilômetros, como na figura abaixo. Joana marcou as posições de 2 corredores com os pontos A e B. Esses pontos A e B representam que os corredores já percorreram, respectivamente, em quilômetros. E aí nós temos 4 alternativas. Primeiro, podemos fazer algumas considerações. Eu tenho aqui o ponto de 1 quilômetro e o ponto de 2 quilômetros. E o A está aqui localizado, a gente não sabe exatamente onde. E o B está aqui em uma outra localização. O que a gente pode afirmar com certeza? Então, as alternativas são... Então, temos as alternativas aqui A, B, C e D, e nós sabemos que o corredor A está entre 0 e 1, e o corredor B está aqui nesse ponto, maior que 1 e menor que 2. Com isso, nas alternativas, a gente já consegue eliminar algumas coisas. Nós não adianta medir, ir no desenho para ver exatamente o ponto, nós vamos ter que identificar. Então, vamos olhar aqui primeiro para a letra C e D. Porque ali no exercício ele fala, né? Esses pontos A e B representam que os corredores já percorreram, respectivamente. Então, ele quer dizer, este é o A, este é o A e este é o B. O primeiro é o A, o segundo é o B. Então, vamos lá. O B pode estar no 2,75 quilômetro? Não pode, porque ele nem chegou no 2 ainda. Então, essa alternativa já está excluída. O D, a mesma coisa, está dizendo que aqui, ó, ele já passou de 2 quilômetros. Então, essa alternativa também não tem como. Agora, nós vamos olhar para as outras duas. A letra B está dizendo que o corredor A está em 0,25. Pelo desenho, não parece, mas eu não posso me garantir pela imagem. A imagem não está ali, não está graduada, então não tenho como saber. Mas... aqui a gente fica na dúvida, mas 10 dividido por 4 é 2,5. O corredor B também não passou do 2,5. Então, pelo mesmo motivo aqui que estava depois do 2,5, eu não vou poder considerar a letra B. Aqui, então, esse 0,5 está entre 0 e 1, ok? E aqui, 1 inteiro e 3 quartos é o mesmo que 1,75, um número entre 1 e entre 2, o que também confere. Então, aqui a resposta do exercício 5 é letra A, 0,5 e 1 inteiro e 3 quartos.